Quando João e Marta finalmente conseguiram engravidar após anos de tentativas, a alegria foi imensa. Porém, conforme a gravidez avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Marta sentia fortes dores nas costas e ouvia sussurros no meio da noite, chamando por um nome que ela não conseguia distinguir. João, cético, atribuía tudo ao estresse. O parto foi complicado, mas o bebê nasceu saudável. Eles decidiram chamar o menino de Gabriel. Contudo, a felicidade durou pouco. Desde o primeiro dia em casa, o ambiente mudou. A casa, antes aconchegante, tornou-se fria e um cheiro de enxofre começou a impregnar os cômodos. Marta foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela jurava que Gabriel a olhava com um ódio que nenhuma criança deveria ser capaz de sentir. Certa noite, Marta acordou com um barulho vindo do quarto de Gabriel. Ao entrar, viu a criança, que mal tinha 1 ano, em pé no berço, sorrindo para a parede escura. A sombra parecia mais densa do que o normal, quase sólida, e sussurrava palavras incompreensíveis. Quando Marta acendeu a luz, Gabriel começou a chorar, mas o ambiente permaneceu tenso. Os meses passaram e Gabriel começou a falar. Suas primeiras palavras não foram mamãe ou papai, mas eu sei. João e Marta ficaram desconcertados, mas ignoraram, tentando manter a normalidade. Então, na noite de seu 2º aniversário, Gabriel disse algo que fez o sangue de Marta gelar. Mamãe, ele está vindo me buscar. Naquela mesma noite, João acordou de um pesadelo terrível com o som de gritos. Correu para o quarto de Gabriel, mas encontrou o berço vazio. A janela estava aberta e o ar gelado entrava, trazendo consigo um cheiro familiar de enxofre. Eles nunca encontraram Gabriel e os eventos daquela noite permaneceram um mistério. Os vizinhos, no entanto, juram que, durante as madrugadas, ainda podem ouvir o som de um bebê chorando. Ao final, restou apenas o vazio. Numa pequena cidade do interior, corria uma lenda antiga sobre uma criança nascida sob o número da besta, o 66666. Diziam que em cada geração, uma criança com esse número marcado em sua pele traria tragédia e escuridão para sua família. Tudo começou quando um jovem casal, João e Maria, finalmente tiveram seu primeiro filho. A felicidade reinava até que, durante o banho do bebê, Maria notou algo estranho na pele do filho. No meio das suas costas, formavam-se 3 números como uma cicatriz profunda, 6666. Apavorada, ela chamou o marido, que também ficou horrorizado. Eles decidiram manter o segredo, mas desde aquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. O choro do bebê não era comum, era como um grito profundo, ecoando pela casa, gelando o sangue dos pais. Animais de estimação desapareceram sem deixar rastros e objetos na casa se moviam sozinhos. Aos 6 meses, o bebê começou a falar palavras que nenhuma criança deveria saber. Sua voz tinha um tom grave, quase demoníaco. Certa noite, Maria acordou com uma sensação de peso sobre seu peito. Quando abriu os olhos, viu o filho de pé na beira da cama, olhando-a fixamente com olhos completamente negros. Desesperados, João e Maria buscaram ajuda na igreja local, mas o padre, ao ver a marca na criança, se recusou a ajudar. "Esse é o filho da escuridão", ele murmurou, abençoando-se antes de expulsá-los da igreja. Sem saber o que fazer, os pais decidiram deixar o filho numa casa abandonada no meio da floresta, acreditando que o lugar maldito o manteria afastado. Contudo, ao retornarem para casa, encontraram o bebê novamente em seu berço, com um sorriso malévolo nos lábios. Na manhã seguinte, João foi encontrado morto em seu quarto, seu corpo coberto por marcas que lembravam garras. Maria, desesperada, fugiu da cidade, mas ninguém jamais soube o que aconteceu com ela. Até hoje, a casa onde o bebê foi deixado permanece abandonada. Quem se aproxima ouve risadas de uma criança ecoando no vento, e aqueles que ousam entrar juram que veem um pequeno vulto correndo pelos cantos escuros, sempre com o número 6666 marcado nas costas. Era uma casa antiga, afastada, onde a família Silva morava há gerações. Desde o nascimento do filho único, Davi, coisas estranhas começaram a acontecer. Noite após noite, a casa rangia como se tentasse avisá-los de algo. Davi, um menino calado e introspectivo, nunca tinha amigos, e os poucos que se aproximavam logo se afastavam, apavorados. Quando completou 6 anos, os pais de Davi perceberam um comportamento ainda mais estranho. Ele começou a desenhar símbolos nas paredes de seu quarto, sempre o mesmo número repetido, 666. Os pais, religiosos, se assustaram e levaram-no à igreja.
Mas durante a oração, Davi começou a gritar, sua voz grave e distorcida, enquanto os bancos da igreja tremeram. O padre, pálido, avisou que algo muito sombrio estava ali. À medida que os dias passavam, a situação piorava. Os animais da fazenda morriam misteriosamente, e um cheiro de enxofre impregnava a casa. Uma noite, durante uma tempestade, o casal ouviu risadas e passos vindos do quarto do filho. Quando chegaram lá, encontraram Davi sentado na cama, com olhos que não eram seus, brilhando em um vermelho profundo. Atrás dele, a sombra de uma criatura gigantesca, com chifres e asas, pairava no ar. Desesperados, os pais tentaram fugir, mas a porta se trancou sozinha. A voz de Davi ecoou pela casa. Eu sou o escolhido, o filho do mal. As paredes começaram a rachar, revelando um fogo infernal que consumia tudo ao redor. A última coisa que se ouviu foi o grito dos pais, enquanto o fogo os devorava. No dia seguinte, apenas cinzas restaram da casa. Davi nunca foi encontrado. A lenda diz que ele caminha pelas sombras buscando novas vítimas, com o número 666 marcado em sua alma. Essa é a história de um casal que, após anos tentando, finalmente teve seu primeiro e único filho. A criança, batizada como Davi, era adorada por todos na pequena cidade do interior onde viviam. Ele era o centro das atenções, sempre com um sorriso no rosto e uma doçura que encantava. Contudo, com o passar do tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou no aniversário de 3 anos de Davi. Naquela noite, durante a festa, os balões estouraram ao mesmo tempo e as luzes se apagaram por alguns segundos. Quando a luz voltou, Davi estava diferente, com um olhar vazio e um sorriso sinistro. Os pais atribuíram isso ao susto, mas algo havia mudado no garoto. Davi passou a falar sozinho no quarto, rindo como se alguém lhe contasse piadas. Quando questionado, ele apenas dizia que conversava com o homem. A princípio, os pais acharam que fosse um amigo imaginário, mas o comportamento do menino ficava cada vez mais perturbador. Ele desenhava símbolos estranhos nas paredes, sempre o mesmo número, 666. A mãe, preocupada, chamou um padre para abençoar a casa. No dia da bênção, Davi ficou furioso, gritando palavras incompreensíveis. O padre, ao vê-lo, empalideceu e recuou, dizendo que havia uma presença sombria ali, algo além de sua compreensão. Ele avisou que a criança estava marcada, que era o filho único de algo muito maior e terrível. Naquela noite, enquanto os pais dormiam, Davi foi até o quarto deles. Com o mesmo olhar vazio e o sorriso macabro, ele sussurrou para a mãe. O homem disse que é hora de voltar. Antes que ela pudesse reagir, sentiu um frio intenso invadir o quarto, seguido por um grito ensurdecedor. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa em silêncio. O casal estava deitado na cama, pálido e sem vida. Davi, no entanto, havia desaparecido. A única coisa que restava era um bilhete, escrito com a caligrafia da criança. Ele veio me buscar. Sou o único. A casa foi abandonada e, até hoje, os moradores da cidade evitam falar sobre o que aconteceu. Alguns dizem que, em noites de lua cheia, ainda se ouvem risos de criança vindos de dentro da casa. Outros juram que viram uma figura pequena e sombria, com o número 666 gravado no peito, vagando pelas ruas à procura de novos pais. Era uma noite de lua cheia quando Dona Marieta, uma senhora de idade que morava sozinha, ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou um homem estranho, com uma expressão sômbria. Ele carregava um bebê envolto em um cobertor vermelho. Com um sorriso inquietante, disse que estava fugindo de algo terrível e implorou para que ela cuidasse do menino por uma noite. Sem filhos e com o coração mole, Marieta aceitou. Naquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. A casa, normalmente silenciosa, ecoava sussurros que vinham de todos os lados. Objetos se moviam sozinhos e as velas apagavam sem motivo. Quando Marieta se aproximou do berço para verificar o bebê, ficou paralisada de terror. Os olhos da criança brilhavam em um vermelho intenso e um sorriso maligno se formava em seus lábios. Desesperada, Marieta tentou devolver o bebê ao homem, mas ele havia desaparecido. Em pânico, ela chamou o padre da cidade, que ao chegar, empalideceu ao ver o menino. Com uma voz trêmula, ele murmurou apenas um número, 66666. A criança era marcada pelo mal, um ser enviado para espalhar o caos. Na manhã seguinte, Marieta foi encontrada morta, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso.
O bebê, agora desaparecido, nunca mais foi visto. Mas todos na cidade sabiam que algo sombrio havia sido libertado naquela noite, algo que nunca deveria ter sido acolhido. E assim, a lenda do filho único, marcado pelo número da besta, começou a circular. Alguns dizem que ele ainda vaga, procurando alguém para acolhê-lo, esperando a próxima alma bondosa para devorar. Em uma pequena cidade, a lenda de uma casa assombrada atraiu curiosos e desmentidores. Mas há muito tempo, uma história assustadora tomou forma naquela residência. O lugar era conhecido como a Casa dos 6666, em alusão ao número encontrado gravado em uma das paredes. A história que se desenrolou ali é de arrepiar. Um jovem casal, buscando um lar para começar a família, comprou a casa. Eles tinham um filho único, Lucas, de apenas 7 anos. As primeiras semanas foram tranquilas, mas logo, Lucas começou a ter pesadelos intensos. Ele falava de vozes sussurrantes e figuras sombrias que apareciam em seus sonhos. Uma noite, a tensão chegou ao ponto máximo. O casal ouviu os gritos desesperados de Lucas e correu para o quarto dele. Encontraram um menino em estado de pânico, apontando para o canto do quarto onde uma sombra escura parecia se movimentar. Desesperados, chamaram um especialista em fenômenos paranormais. O especialista descobriu que o número 6666, presente na casa, estava associado a uma antiga prática de rituais proibidos, envolvendo um culto que acreditava que o número tinha o poder de abrir portais para o além. Com o tempo, a presença maligna que assombrava a casa tornou-se cada vez mais forte, alimentando-se da energia de quem ali residia. O casal decidiu abandonar a casa e deixar tudo para trás. No entanto, o que aconteceu com Lucas e o que ele realmente viu naquela noite permanece um mistério. A casa, agora vazia e em ruínas, ainda é um local temido e evitado. E quem se aproxima garante ouvir os ecos dos gritos de uma criança aterrorizada.